Chegamos ao nosso 12º vídeo e hoje eu quero falar sobre a experiência da graça. Em todas as epístolas, Paulo ele faz sempre a mesma oração. Ele sempre ora pelo espírito de sabedoria e de revelação. Colossenses 1:9, depois você pode ler. E o trabalho do diabo tem sido manter as pessoas cegas para a maravilhosa graça do Senhor. Primeiro ele faz isso cegando o entendimento dos incrédulos, impedindo que neles resplandeça a luz de Cristo. Mas depois ele tenta impedir o crente de avançar, mantendo-o preso às obras da lei. A brecha que o diabo usa para isso é agindo justamente no espírito do engano, da insensatez do cristão. Ele vai tentar demover você da graça. A mensagem do Evangelho é algo coerente e lógico, não é algo meramente doutrinário, um simples ensino que recebemos, que é a graça, mas trata-se de uma profunda experiência espiritual. O Cristo que recebemos não é meramente uma figura histórica, mas o Filho de Deus crucificado. A mensagem do Evangelho é que o pecador não pode ser justificado diante de Deus por causa de suas obras, mas unicamente por causa da obra de Cristo na cruz. Não é uma questão de que o homem pode fazer para Deus, mas a verdade do que Cristo já fez pelo homem. A mensagem do Evangelho não é um bom conselho para os homens seguirem, nem é um conjunto de regras para os homens praticarem. O Evangelho é uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência, mas é uma oferta. Precisamos ter cuidado para, depois de receber esse Evangelho da graça, não acrescentarmos a ele as boas obras religiosas. Existem dois princípios de vida opostos e conflitantes: a pregação da fé e as obras da lei. Nunca pense que a lei é apenas o aspecto do Evangelho de Cristo. Não é. São duas propostas de vida mutuamente excludentes. Um exclui o outro. Se vivemos pela lei, anulamos a graça. E se vivemos pela graça, já não estamos mais debaixo da lei. E o que são as obras? O que é a obra da lei? É toda tentativa humana de ter mérito diante de Deus. Sempre que buscamos merecer algo de Deus, estamos agindo com base nas obras da lei. Mas todas as vezes que confiamos na graça, estamos aceitando a pregação da fé. Como a lei é baseada nas obras, ela não exige fé. Mas aquele que depende da graça precisa crer na obra da cruz. A lei diz, faça isso, mas o Evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei exige obras humanas, o Evangelho exige fé na obra de Cristo. A lei faz exigências, o Evangelho faz promessas. A lei exige obediência, mas a graça nos desafia a crer. Assim, a lei e a graça do Evangelho se opõem um ao outro. Em sua tentativa de mostrar aos irmãos da Galácia o erro de confiar nas obras da lei para se santificarem, Paulo lhes faz 3 perguntas, lá em Gálatas 3, 2 a 5. Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Vocês começaram na graça e agora estão tentando se aperfeiçoar pela lei? Vocês receberam os milagres de Deus com base na graça ou na lei? Versículo 5. Essas 3 perguntas nos ajudam a entender como recebemos o Espírito e todos os milagres de Deus. E a resposta para todas elas é a mesma, não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. Queridos, Deus nos concede o Espírito não porque obedecemos à lei, mas porque cremos no Evangelho. Ninguém jamais recebeu um milagre de Deus por causa de suas boas obras e bom comportamento, porque todo milagre é segundo a graça para aquele que não tem justiça própria. Nunca devemos estabelecer uma doutrina com base em nossa experiência, mas toda experiência genuína apenas comprova a verdade do Evangelho. É exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está mostrando que nossa experiência com Deus é uma prova de que o Evangelho é verdadeiro. Os Gálatas não podiam negar que eles tinham tido uma experiência poderosa com Deus. Eles tinham experimentado a salvação pela graça. Paulo os lembra de que ele tinha ido até a Galácia e lhes pregado o Evangelho. E a maneira como ele fez isso foi expondo Cristo crucificado diante deles. Paulo lhes apresentou um quadro tão claro da obra de Cristo na cruz que eles creram para ser salvos. E por causa disso receberam o Espírito Santo de Deus.
Queridos, nós recebemos o Espírito pela graça. O Evangelho é uma pessoa, é crer no Evangelho, e crer no Evangelho é receber essa pessoa dentro de si. O Evangelho não é uma doutrina que nós abraçamos, mas é uma pessoa que recebemos. Esta é a grande diferença entre a graça e a lei. A lei foi dada, mas a graça veio, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça não é um ensinamento ou uma doutrina. A graça é o Senhor Jesus. A lei exige obediência e submissão, mas a graça nos oferece um relacionamento com uma pessoa. Isso é o que torna a mensagem do Evangelho única. Todas as religiões do mundo possuem códigos morais, regras e leis, mas o cristianismo tem a ver com relacionamento afetuoso com o Deus Todo-Poderoso. Queridos, a maior expressão da graça de Deus é o fato de o próprio Deus vir habitar dentro de nós. Uma vez eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin e ele conta que certa vez ele estava fazendo uma campanha de avivamento numa igreja e no momento do apelo ele percebeu que uma irmã estava sentada na frente cheia do Espírito. O problema é que aquela irmã se sentia mais pecadora que os outros por causa de seus constantes problemas espirituais. Ele então lhe fez uma pergunta antes de orar por ela. Você crê que se morresse agora você seria salva e entraria no céu? A mulher prontamente respondeu: claro que sim, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador e por isso eu sou salva. Diante disso, ele deu uma palavra de sabedoria. Se você está apta para entrar no céu por causa do sacrifício da cruz, então está apta para estar cheia do Espírito Santo de Deus. E os olhos daquela mulher foram abertos e naquele instante ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. A única condição para recebermos Deus é crermos na sua graça. Como nós recebemos a Cristo, assim andamos nele. Não existe igreja que ensine que a graça e que se deve seguir somente a lei. Eles ainda creem na graça. Eles creem que somos salvos pela graça, mas que devemos santificar pela lei do esforço próprio do merecimento. Queridos, você só se santifica com Jesus. Você não larga as drogas sozinho. Você não consegue parar a prostituição, a pornografia, os maus hábitos, os palavrões sozinho. Mas toda vez que dá vontade, você pede: Jesus, me ajuda a vencer o vício, me ajuda a vencer as drogas, me ajuda a vencer a prostituição. E Jesus vai lhe ajudar a santificar. Porque a santificação é em Cristo. Sem Cristo nós não conseguimos nos santificar. Nós só nos santificamos em Cristo. Por isso é que a obra toda é pela graça. E tudo que nós pedimos no nome dele, porque somente um justo pode chegar diante de Deus. E Jesus é o justo. É por isso que nós estamos nele, e quando nós oramos no nome dele, no nome de Jesus, o justo. Queridos, a graça é tudo que você precisa. E eu te desafio a viver essa vida buscando a graça, a ter a experiência da graça na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você não começou o propósito de jejum, estamos chegando no 12º dia, não tem problema. Começa hoje. Nós estamos num jejum de meia-noite a meio-dia, onde nós estamos buscando mais da presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.